Meus caros, aqui em Aveiro, na Costa Nova, está cheio de turistas, pelo menos turistas nacionais. Já Aveiro estava completo, estava repleto de gente na rua, devia haver uma festa qualquer, eu tirei imagens e ia as colocar aqui. Mas para vos falar da polémica do momento, como sempre, neste caso protagonizado pela Ministra Ana Mendes Godinho, que achou por bem dizer que nem sequer tinha lido o relatório da Ordem dos Médicos sobre o que se passou no lar de Monsaraz, Reguengos de Monsaraz. Bom, ela até podia não ter lido, não podia era dizer isso. Bem sabemos que há dezenas de relatórios, cada um diz a sua coisa, e a Ordem dos Médicos não é uma entidade investigadora, não é polícia. Seja como for, uma ministra não se pode dar ao luxo de dizer que não lê os relatórios e os principais relatórios. Logo veio Marcelo dizer que, bem, todos os relatórios são importantes, mas a verdade é que ela, de qualquer maneira, nunca podia ter feito isto. Ela nunca podia dizer que não leu. Bem, ela foi honesta. Uma vez na vida, um político, ainda por cima socialista honesto, é de se tirar o chapéu. Mas realmente fica-lhe muito mal. Chico Chicão já veio dizer que não pode ser, já veio pedir a sua demissão. Eu não sei se vale a pena pedir a demissão dela, porque eu também não sei o que é que ela fez até agora. Portanto, demitir-se ou não, para mim, é quase a mesma coisa. Só lamento é que ela tenha sido eleita pelo Distrito da Guarda. Estas coisas caem sempre aos mesmos. O interior apanha com tudo em cima, apanha com a desertificação, o despovoamento, e depois também apanha com os piores políticos, não é? Raios parto ao diabo, é mesmo azar. Caríssimos, aqui em Aveiro, acabo de ter a notícia de que no próximo dia 18 vamos ter uma grande manifestação, um grande comício em Évora. Um comício de desagravo desta loucura que tem sido a invenção do racismo pelos grupos de extrema-esquerda. Vamos ter que acabar com isso de vez. Portugal não é racista e esta manifestação e este comício não são contra os antirracistas, porque isso faria de nós racistas, não. É contra a propaganda e a agenda do Bloco de Esquerda. A única coisa que sabem fazer no país é incutir o receio e o medo do racismo, coisa que, como sabemos, não existe. Portugal não é, nem nunca foi, um país racista. Fomos dos primeiros a abolir a escravatura e não admitimos que o Bloco de Esquerda, por não ter outra matéria, nenhuma matéria no espectro político, se agarra a estes temas fraturantes sociais para mostrar a sua prova de vida, para mostrar que ainda está vivo. Está vivo, mas por pouco tempo, politicamente, claro, porque não há blocos de esquerda em parte nenhuma da Europa, a não ser em Espanha. Infelizmente, são os dois últimos países a ter governos de esquerda e com uma mãozinha bem forte da extrema-esquerda a influenciar essa mesma governação, já de si caótica, já de si completamente negativa. Mas ainda por cima temos estes partidos de extrema-esquerda em Portugal e em Espanha a ajudar à festa. Por isso somos os países mais pobres da Europa, só temos 3 países da nossa igualha, são os 3 últimos, nós estamos nos 3 últimos e cada ano que passa nós baixamos nesse ranking. Temos que acabar com esta coisa do socialismo, que isto já provou milhares de vezes, centenas de vezes, dezenas de vezes, já provou que não serve para nada. Ana Mendes Godinho desvaloriza a Covid nos lares de idosos. Bem, uma pandemia que só fez vítimas entre os idosos, 90 e tal % tinham mais de 80 anos, coisa do género, e isto ser desvalorizado por uma ministra que tem a sua tutela exatamente, desculpem, mas tenho que pôr os óculos, exatamente sobre os lares de idosos, é a Ministra do Trabalho e da Segurança Social, uma ministra dizer que a pandemia deve ser desvalorizada nos lares de idosos, que é justamente onde a pandemia fez vítimas, não merece outra coisa senão que se lhe mostre a porta da rua.
Realmente, como é que é possível que uma Ministra do Trabalho e da Segurança Social diga que o Covid nos lares de idosos não é importante? Desculpa estar a rir, mas isto realmente isto é hilariante. Se foi apenas dentre os idosos que o Covid fez vítimas, praticamente entre os idosos, abaixo de 20 anos não há sequer uma morte, sequer infectado por Covid, já não digo provocado por Covid, digo sequer infectado por Covid, abaixo de 20 anos não há ninguém e 90 e tal por cento são acima dos 80, 85 anos, como é que é possível que esta Ministra venha dizer uma coisa destas para a comunicação social? Então, está aqui o país todo parado, arruinado, completamente destruído, por causa de uma pandemia que realmente não tem a importância que lhe deram, mas junto dos idosos, justamente tem. Pois são os idosos que são as maiores vítimas. Como é possível que a Ministra da Segurança Social venha dizer que não há problema nenhum de ter que se dramatizar isto do vírus entre a população idosa? Esta Ministra não tem as mínimas condições para continuar em funções. O Chicão tem razão. Ó Chicão, tens toda a razão, pá.